Apocalipse e leia, por favor. Apocalipse 9. É um texto assombroso. Um texto sobre a doença do desespero humano, da angústia humana, sobre o crescente desassossego humano. Todo mundo aqui testemunha. Eu lido com o desespero humano a partir do meu próprio desespero, que se me tornou insuportável quando eu era muito novinho, mas as minhas sensibilidades se acumularam contra mim e eu perdi completamente a vontade de viver. Muito novo. Ao mesmo tempo em que, alguns anos antes, eu já vinha vendo como a juventude não tem poder de parar a angústia do desespero no coração humano. Na maioria das vezes, ela tem um poder enorme de distrair o desespero, mas não de pará-lo. E não há idade para a angústia começar a latejar no coração humano. Tem gente aqui que se recorda de desassossegos inexplicáveis ainda na infância, no coração. Outros já na puberdade, outros na adolescência, outros a vida inteira, outros nem tanto. Outros conseguiram se distrair com muitas coisas e sofreram menos essa aflição. Ou então a tiveram, mas fugiram dela, anestesiaram-se em relação a ela, preveniram-se drogando-se, ou acharam que uma existência entregue à promiscuidade, à excessiva eroticidade, ou a qualquer forma de estímulo, e poucos estímulos são tão poderosos quanto os que decorrem da sexualidade que se entrega à extravagância, para ver se assim fazendo preveniam no coração, consciente ou inconscientemente, a chegada dessa era do desassossego na vida. No entanto, nos últimos 43 anos, ouvindo, sentindo, apalpando, pegando no pulso da alma humana para todos os lugares no mundo inteiro, que foi o que eu nunca parei de fazer, e é praticamente só o que eu faço, o resto decorre daí. Eu observei e observo que essa realidade cresce, vem crescendo muito. Hoje eu voltei para casa de um café da manhã, conversando com uma pessoa querida, que me falava do estado de desassossego que um dos seus filhos tem vivido e como isso angustia o pai, a mãe, especialmente quando eles se dedicam, fazem tudo o que podem, sempre fizeram, desde sempre, desde criança, para os filhos, e de repente um filho bonito, charmoso, atraente, bem vestido, inteligente, com perspectivas de progresso funcional, fácil,
no que quer que se dedique, inexplicavelmente começa a sentir uma agonia. Agora, eu falei a Adriana quando eu voltei. Antigamente, era um caso por dia. 2, 3. Agora não, praticamente, essa é a agonia que você vê para todo lado. Começando com crianças, pais impotentes, e essa é a realidade. Somos todos os que se aplicam a ajudar, são impotentes tentando ajudar aflitos, mas com uma imensa impotência, muitas vezes. Você diz, por onde é que entra? Que não tem mão para entrar aí. O que é que eu faço, meu Deus? Dá vontade de ter algo para abrir aquele cofre, olhar lá dentro, mexer. Não, por favor, tira isso. Mas não dá. É um processo. E esse acometimento é frequentemente inexplicável. Nem sempre você tem causas e razões tão específicas e tópicas para justificar o que está havendo com aquela pessoa. Porque não se trata de tristeza. Tristeza faz parte da vida. Tristeza carrega até a sua própria saúde. A tristeza produz, com as suas dosagens normais e naturais, reflexividades que nos são extremamente úteis. Uma tristeza aqui, outra ali na vida, melhora a gente, faz o coração ficar mais sensível, mais solidário, mais condoído, mais capaz de compreender o outro. Mas não é disso que eu estou falando. Nem tampouco estou falando daquelas expressões de angústia depressiva e aflição que decorrem daquilo que pode ser constatável. Tem muita dor dentro da gente constatável. Se você levar a pessoa a um endocrinologista e fizer exames hormonais gerais, se constatará uma quantidade enorme de desequilíbrios, de químicas ausentes. A fábrica química do equilíbrio, do bem-estar, está toda alterada. Nesse caso, você tem que fazer reposições. Reposições de natureza química, mineral, vitamínica e de muitas outras ordens. Nada demais. É como gripar. É como ter problema hepático. É como ter uma crise de rim. É como qualquer outra coisa. A gente trata, a gente medica. A gente se ajuda. A gente faz as necessárias ingestões. Também não estou me referindo àquele tipo de tristeza, de depressividade ou de aflição vinculada a traumas que a pessoa viveu. O natural, quando a gente não é um mineral, mas é gente, é que aquelas coisas vinculadas à nossa emoção, ao nosso sentir, ao nosso querer, ao nosso carinho, aos nossos amores, às nossas importâncias, aos nossos valores, quando são tocadas ou prejudicadas, ou feridas, ou tiradas, ou apartadas da gente, a gente sofra. E esse sofrimento tem um tempo. Para alguns é mais curto esse luto, para outros é mais longo. Mas ainda assim é explicável, é justificável, é constatável, é pontual.
Morreu um filho. Estou idoso, perdi minha mãe, estou sentindo uma dor. Não é privilégio de meninos adolescentes e nem jovenzinhos, ao perderem o pai ou a mãe, sentirem dor. Eu porque eu nunca perdi ninguém, nem perderei ninguém. Minha mãe foi levada, foi redimensionada em Deus para a glória, e eu fiquei aqui na bagaça horizontal que me compete, planetária, e acostumado a lidar com a dor. Já sepultei pai, já sepultei filho, já sepultei 2 filhos, já sepultei irmão, já sepultei todo mundo. Mas quando a minha mãe foi, de repente, eu entrei numa depressão que não tinha nada a ver com o que eu sabia sobre ela, onde ela estava. Mas, assim como parece que um dia eu tinha sido tirado de dentro do útero dela, parece que a ida dela fez um refluxo uterino existencial dentro de mim, me repuxou inexplicavelmente. E me deu uma parida ao avesso. Mas natural. Às vezes dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Você processa a realidade, segue com a existência, não para as atividades, e tudo isso encontra a sua própria acomodação saudável em você, porque a mente foi criada com toda essa maravilha de se capacitar para processar essas eventualidades que têm a ver com o que seja implacável na existência de todos nós e nos habilitarmos a continuar. E esse momento de dor faz parte da própria cura da nossa reprojeção para a vida, para andarmos adiante e enfrentarmos tudo o que temos que enfrentar. Mas não é disso que eu estou falando. Nem daquela depressividade que às vezes toma conta do coração da gente, quando você vê que tudo aquilo pelo qual e pelo que você trabalhou, em relação a que você se esforçou, se deu, investiu, foi subitamente relativizado. E as pessoas que faziam parte daquela constelação de alegria na sua vida, ou foram sendo ausentadas ou afastadas, as circunstâncias se meteram e, de repente, o que durante tanto tempo tinha feito sentido, se esvai. E o indivíduo não sabe nem bem quais são as suas referências sociais, relacionais, fraternas, familiares, afetivas, para continuar, porque tudo se dissolveu tão rapidamente. E o coração se angustia, se esvazia aflitivamente. Mas não é disso que eu estou falando. Tudo isso é explicável, tudo isso faz parte do ciclo. Tem tempo para tudo debaixo do céu, como diz a Escritura. Tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, de gargalhar, tem tempo de nascimento, tem tempo de morte, sepultamento, tem tempo de regozijo, tem tempo de lágrimas, faz parte. Essa ciclotimia, até aí, não é o que trabalha contra nós. Nunca foi. Eu estou me referindo, gente, a um negócio muito mais sério. Muito mais profundo. Eu estou me referindo a essa angústia que cresce entre nós e vai aumentar, aumentar, aumentar. Aumentar para cada um aqui, vai aumentar para os nossos filhos, vai aumentar para os nossos netos, vai aumentar para quem vier. Só vai crescer. Que é essa agonia da era.
que o pai está do lado, a mãe está do lado, os filhos estão bem, está todo mundo saudável, você não está desempregado, seu corpo está inteiro, sua alimentação não está ruim. Você vai e se examina e você está com todos os elementos no lugar. Mas existe um borboleteamento aflito que não cessa nunca dentro de você. O livro do Apocalipse nos diz que vai chegar uma hora em que isso vai ganhar uma intensidade brutal. A descrição que nós veremos ali é dessa hora, do clímax, do adensamento disso, quando esse negócio vai virar uma espécie de camada, de atmosfera psíquica do planeta. É uma atmosfera psíquica, uma atmosfera espiritual, com muitos componentes. E nessa era da tecnologia, onde tudo está integrado, o clamor de uma mulher desesperada nas ruas de Bagdá rasga minha alma no Lago Norte, instantaneamente. Eu estou lá também. Cortam cabeças e a tua jugular esguicha. Gente passa fome e a tua alma sofre uma escassez inexplicável. Você trabalha e alguns roubam, e você não sabe por quê, anda com uma raiva latente sem causa. Você ama uma mulher, você ama um homem, você ama a sua família, você deseja o que seja bom para a continuidade daquele vínculo que você está tentando constituir, mas ao mesmo tempo você não sabe por quê, que é tão invadido por um espírito de uma sensualidade, de uma eroticidade, de uma provocação contrária ao que seria natural, porque você ama quem você ama e você planeja o bem que você planeja, mas ao mesmo tempo existem outras forças entrando por todos os lados, provocando. Mensagens entram das maneiras mais subliminares, subreptícias, repetições do mesmo, provocações e induções da mesma coisa o tempo todo. Você pensa que está andando o seu próprio caminho, mas frequentemente está sendo teleguiado por milhões de induções sem que tenha notado sequer nenhuma delas enquanto ia. É a angústia da era. Como Jesus disse, segundo a narrativa que a gente vê aqui em Lucas, narrativa que descreve esse apocalipse da terra, esse apocalipse da humanidade, dizendo que um dos sintomas desse adensamento nessa era por vir, na crescência dessa era, nessa linha, nesse espiral, que sempre esteve presente, ele vai rodando adiante para frente, cada vez aumentando mais, de modo que nós vamos chegar numa hora em que essa descrição, que aqui é feita com linguagem simbólica e grotesca, vai ficar completamente coerente, quase o símbolo não precisará mais de explicação, de tão óbvio que tudo vai se tornar diante de nós. Mas o que Jesus diz lá no Evangelho de Lucas é que um dos sintomas desse tempo e dessa hora é que os homens desmaiarão de terror
pelas angústias e expectativas das coisas que sobrevirão à humanidade. É quando você olha assim em volta e todas as perspectivas, se você pensar um pouco, se você não quiser olhar só para o que está diante da sua cara no imediato, mas se olhar um pouquinho mais adiante, você já diz, meu Deus, isso é infinitamente mais sério do que eu queria admitir. E as perspectivas humanas são todas de falência e de impotência. Aí a alma perde toda a ilusão de esperança e começa a entrar em falência. E aí o coração perde todas as perspectivas de fé. Parece que tudo foi um malogro, uma brincadeira de mau gosto. E aquela ausência total de fé produz um vazio insuportável, um abismo para dentro, um buraco inalcançável, para dentro do qual você cai e não está indo para lugar nenhum e mergulhando todavia num abismo sem fundo. Vocês sabem, alguns de vocês, muito bem o que eu estou falando. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. O cara vai chegar uma época, eu não quero aqui descrever, não é? O multifacetamento dessa loucura. Mas vai chegar uma época que o amor terá esfriado completamente. Uma pessoa olha para outra e é como quem olhou para um pedaço de pau. É assim, ou não é? Passa por cima. Está atrapalhando aqui, cara. Está lá um... Olha o corpo caído na área, irmãos. Mas ninguém vê. Vai chegar essa época da morte praticamente total do amor, como disse Jesus, e por se multiplicar a maldade, a iniquidade, a frieza, o egoísmo, o narcisismo, a loucura, o amor se esfriará do coração de quase todos. Aí o que nós vamos ter, cada vez mais esses filmes que se metaforizam e transformam a sociedade humana em comunidades de vampiros de um lado, contra zumbis de outro, contra não sei o quê, é uma descrição metaforicamente perfeita da desgraça espiritual, psicológica, relacional, que já existe entre nós crescentemente para todo lado. E aí, olha só, os homens desmaiarão de terror. Você sabe lá o que é isso? É o cara que vai andando na rua e não aguenta a agonia, indo para o trabalho com aquela agonia, e vai ter gente caindo com crise de pânico. O nome disso é crise aguda de pânico. Na linguagem do Novo Testamento, na linguagem de Jesus, é desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão à humanidade. Na linguagem contemporânea, vocês sabem que um dos sintomas de crise de pânico aguda é que é um terror desmaiante, realmente. E o cara, você vai começar a ver gente caindo de angústia nos trabalhos, nos escritórios.
nos metrôs, nos ônibus, nos carros. Vai ter uma nova qualidade de acidente, é o acidente fruto da angústia. Da paralisia, da desconexão da pessoa no meio de um processo funcional, uma agonia tão grande que gerou um apagão nela, de pânico. Em alguns lugares da Terra acontece cada vez mais. Alguém estava dizendo outro dia numa reunião de terça-feira lá em casa, essa semana tem, toda semana tem com a Adriana, dando uma estatística da quantidade de pessoas se suicidando no dia, na cidade de Brasília, no plano piloto. Suicídios diários de gente que não está passando fome. Agora leia o texto. Não preciso dizer mais nada, você vai entendê-lo com uma clareza chocante. E não fique assustado, porque eu não vim aqui para te apavorar. Essa é a palavra do Evangelho, é uma boa nova de segurança contra essa era do desassossego no coração da gente. Olha o que diz. O quinto anjo, preste atenção, o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, é óbvio, uma linguagem simbólica. Foi-lhe dada a essa estrela a chave do poço do abismo, portanto não é uma estrela, é só um ente espiritual, acerca do qual, numa outra metáfora, se diz que recebe as chaves do abismo. Abismo significando, na mentalidade do primeiro século, quando o Evangelho foi escrito, quando João vivia, no mundo greco-romano, esse abismo falava frequentemente daquilo que, de maneira inexplicável para os humanos, estava carregado de poderes espirituais que só não nos devoravam porque contimentos de bondade divina impediam que assim acontecesse. E aqui se diz, esse ente abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. É uma linguagem para descrever essa atmosfera espiritual tomada por essa carga. Também da fumaça, dessa escuridade, saíram gafanhotos para a terra, que na antiguidade eram sempre vinculados ao que chegava para destruir, ao devastador. Vieram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado o poder que têm os escorpiões da terra. Imagina que desgraça, um gafanhoto dando picada de escorpião. Isso é pior, a zika vírus vira o mucuim de fazer cócega desse bicho aqui. Nunca vimos nada igual. Essa é a arma biológica perfeita, se fosse concreta. Mas olha a descrição, é uma descrição de natureza espiritual. Esse poder destrutivo carrega, e aqui diz a cauda do escorpião, essa capacidade de envenenar de angústia a alma humana. É o veneno da agonia. E foi-lhes dito a esses seres que não causassem dano à erva da terra, o que deixa bem claro que se está falando de uma linguagem simbólica, porque senão um gafanhoto atacaria logo, eram as ervas, mas é uma linguagem simbólica, e esse verso 4
deixa bem claro, para ninguém ter dúvida, que se está falando de algo que se vincula exclusivamente à alma humana. Portanto, se diz, foi-lhes dito que não causassem dano à erva verde, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas tão somente aos homens que não têm o selo de Deus nas suas frontes. É claro que não se está falando de uma tatuagem na testa. Fronte espiritual, selo de Deus, é a manifestação de um vínculo, a certeza de um pacto, a convicção de um pertencimento. Selo é o que caracteriza pertencimentos, propriedades de quem você é. Eles têm a liberdade de fazer mal, de angustiar a alma de qualquer criatura humana, exceto daquele que carrega o selo de pertencimento de si mesmo a Deus e guarda no coração, marcado a ferro e fogo, a certeza desse pertencimento. Naqueles dias terríveis, escuros para a alma, para o espírito, dias ensolarados do lado de fora. A descrição toda é de um universo espiritual, do que as pessoas vão estar vivendo, apesar de estarem onde quer que estejam, em ambientes que externamente possam até ser favoráveis, mas do lado de dentro não existe nenhuma correspondência. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão. Aí você diz, como é que pode? É tão fácil se matar. Realmente é, não é? Se você quiser, aqui não é, nessa rua aqui é um pouco difícil. Porque quase não passa ônibus. Mas tem alguns lugares onde o cara começa a reclamar muito para mim, eu digo, meu amigo, eu quero morrer. Para de papo furado. Está afim mesmo? Eu te ajudo rapidinho. Fecha o olho, atravessa aqui a Barata Ribeiro correndo. Quantas vezes eu já falei? Duvido que você escape. Espera o sinal ali da Santa Clara abrir. Falei várias vezes. Para aqueles falsos suicidas, ficam querendo te encher o saco com agonias de papo furado. Não é desse que eu estou falando, não. E eu discerno bem um do outro. Fecha o olho e corre numa diagonal, que eu te garanto ali que o 134 faz o serviço. Passa por cima, bonitinho, rapaz. Então, aí você pergunta, mas como é que pode esse negócio de, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão? Eu acho interessante que a palavra, o verbo usado, buscar, aqui, denota sempre essa resfolegância, essa vontade de. Muito mais do que a realização de algo, é uma aspiração. Praticamente o que se está dizendo é que morrer vai chegar a uma certa hora que vai passar a ser uma aspiração. Agora, eu sei que esse dia cresce à nossa volta todo dia. Cada dia mais, você encontra com pessoas dizendo, eu não quero mais ficar aqui. Eu tive e tenho um filho que está agora na glória dos céus, que me dizia muitas vezes em lágrimas, aos 18, 19 anos de idade, e eu podia entender porque foi a época em que para mim se tornou insuportável. 18 anos. Quantas vezes ele me disse com lágrimas, pai, pede a Jesus para me tirar daqui.
Pede a Jesus para me tirar daqui. Por favor. Os homens terão essa ansiedade, como diz aqui. Terão ardente desejo de morrer. Essa ardência, essa coisa esquisita. Existências almejantes pela morte. E que, ao almejarem isto, não necessariamente saem para procurar um instrumento de autodestruição imediata. Essa ardência, esse desejo, às vezes é tão forte, e tão oculto, e tão latente, que a gente o afoga de álcool. Quanto mais essa agonia, mais eu entorno. Mais eu entorno. Quanto mais agonia, mais eu preciso de alguma coisa que me anestesie, que me alivie. Que me distraia de mim, dessa coisa que não cessa. Vocês sabem do que eu estou falando. Completamente. Ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Aí preste atenção, eu vou concluir já. O aspecto desses seres era semelhante a cavalos preparados para a peleja. O aspecto, a aparência. O espírito que se descreve aqui, é esse espírito dos estados de Guerra Fria. Sejam eles globais ou sejam eles menores, de grupos antagônicos, de ódio crescente, ou sejam aqueles que se plantam na nossa vida, na nossa casa, na nossa existência, onde os cavalos estão armados de um lado e de outro, e a gente não tem nenhum sossego, porque a gente existe num estado de preparação para o pior. Preparação para as deflagrações horrendas. Você vai me dizer que isso não faz parte de qualquer boa causa para alguém se desesperar na vida? É você existir o tempo todo no meio dessa preparação para a batalha. Bom, no ambiente conjugal, você já sabe que é uma desgraça. Você viveu uma conjugalidade onde você e o seu marido fazem parte de forças antagônicas, cavalos, filmes medievais épicos, cada um do seu lado, na sua fileira, relinchando para partirem para dentro um do outro. Muita gente existe assim, nesse estado o tempo todo. E o mundo existe nesse estado o tempo todo, e nós somos alimentados por esse espírito, por essa preparação, por essa espera, o tempo todo. Aí aqui se diz, nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro. Essa relação de coroa que parece de ouro, que está na cabeça desses bichos que fazem mal, que injetam o veneno da vontade de morrer. Fala dessa briga horrenda por mandar, por poder, por controlar. Essa obsessão pelo controle, pela coroa de ouro, pelo domínio, por ver quem manda, que destrói a gente dentro de casa tanto quanto globalmente na terra toda. É só você não ter preguiça de pensar no que eu estou dizendo. Isso pode te ajudar, meu querido, minha querida. Preste atenção. E os rostos eram como rostos de homens,
tem toda a inteligência humana. Não é humano. É como. E a gente vive esse ambiente onde, na realidade, gente, todos nós parecemos com os humanos, mas nem todos nós ainda e continuamos a ser totalmente humanos. Nós temos inteligência funcional de humanos. Mas o coração, dia a dia, perde humanidade. Nós temos inteligência e funcionalidades humanas, enquanto vamos perdendo, estranhamente, a nossa humanidade. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres. Todo esse apelo, esse glamour incessante pela sensualidade, pela sedução. A gente pode negar que o mundo é feito desses elementos? Os seus dentes são como dentes de leões, que falam desse estado de beligerância, essa animalidade predatória à nossa volta. Tinham couraças, como couraças de ferro, ou seja, é o espírito da impermeabilidade. O que cobre o peito é ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando se preparam para a peleja. É o ronco da agonia e da morte chegando. Tinham ainda caudas como escorpiões e ferrões. E nas suas caudas eles tinham o poder de causar esse dano de agonia aos homens. E aqui se diz, por 5 meses. Claro, é tudo simbólico. Apenas para dizer que se o Senhor não abrevia esses dias, ninguém suporta. Que essa coisa não vai ser para sempre, porque senão ninguém aguenta. E aí se conclui. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que significa o destruidor. E é interessante que a força dessa destruição é justamente, sobretudo, aquilo que mata a esperança no coração. Eu me fiz compreender? Se eu me fiz compreender, por favor, diga sim. Se você não entendeu, diga não. Não entendeu nada? Então você me procura no final, eu terei todo o prazer de te explicar. Mas você entendeu? Então olha aqui para mim. Se eu tivesse vindo aqui para dizer isso, eu iria pedir a vocês que não voltassem domingo que vem. Porque ninguém está precisando de uma boa dose de agonia no domingo à noite. Para começar a segunda-feira, com aquela latência angustiosa, entendendo tudo mais claramente. Ai, meu Deus! Por isso que eu prefiro não saber de nada. Não foi para isso. Eu vim aqui, foi para dizer que no meio, o eixo disso tudo, é a afirmação que diz: foi-lhes dado o poder de fazerem isso com os homens, exceto com aqueles que carregam o selo de Deus nas suas frontes. Esse aqui é o negócio. Porque que as coisas estão e são assim, e crescerão cada vez mais, minha gente, sou um idiota, vai pensar diferente. E tudo que eu descrevi aqui é uma súmula pobre
Porque se eu começar a falar mesmo do que é insuportável. Agora, você não será entregue à sua própria sorte. Você não será deixado na sua impotência. Porque eu sou impotente para lutar essa luta. Eu sou impotente para aguentar esse tranco. Eu não tenho resistência dentro de mim para suportar esse enxame. Deus me livre de fato, ser picado por esse veneno dessa angústia insuportável. Deus me livre. O que eu provei na vida até hoje já me deixa absolutamente certo de que eu não suporto. Não está em mim esse recurso, nem em você, nem em ninguém. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Se essas horas, se esses momentos, se essas experiências não tivessem dia para acabar, ninguém suporta. Sejam isso, quando isso se tornar escatológica e apocalipticamente denso o suficiente no futuro para todo mundo dizer, chegou! Ou seja na experiência que eu e você vivemos hoje, de sofrermos isso tudo nos graus menores e relativos, porque isso tudo apenas cresce, 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 cresce na história da humanidade e aumentará mais. Nos níveis em que a gente conhece já é insuportável. O selo de Deus nas suas frontes. O selo de Deus nas suas frontes. Exceto naqueles que têm o selo de Deus nas suas frontes. Você pode repetir isso comigo? Exceto naqueles que têm o selo de Deus nas suas frontes. Agora, preste atenção, vou falar só 10 minutos mais. O que eu estou dizendo aqui não é que todas essas depressões e tristezas que eu aludi no início, que tem causa, explicação, significado, constatabilidade, que delas nós fiquemos isentos e imunes, porque temos o selo de Deus no coração, na vida, na mente, na consciência. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz, porque, irmãos, eu não quero que ignoreis a natureza das angústias que eu tive na Acaia, a ponto de me desesperar da própria vida. Jesus, estando em extrema agonia, orava e clamava e dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Dor é dor. O selo de Deus na minha fronte não é um analgésico espiritual para eu não sentir dor. Quem quer que lhe prometa isso está mentindo, enganando e despreparando você para a vida. Não. O selo de Deus na minha mente não produz imunidade contra as dores naturais de ser e de existir. Esse selo de Deus na minha fronte me marca definitivamente contra essa angústia que decorre de não haver mais nenhum sentido para mim
E quando o selo de Deus está na minha mente, o que é equivalente a ter a esperança do Evangelho, da ressurreição, a certeza da glória, da indestrutibilidade do meu espírito, da minha vocação eterna, da graça de Deus que me acompanha enquanto eu atravesso a tenebrosidade deste ou de qualquer outro mundo, deste tempo ou de qualquer outra era, olhando firmemente para o autor, para o consumador da minha fé, ressuscitado dentre os mortos, vitorioso sobre a morte, assentado acima de todo principado, potestade, poder, acima de todo rei do abismo, e que tem nas mãos as chaves da morte, do inferno, é aquele que estabelece os limites das ondas, tanto do mar quanto das agonias, é o mesmo que mantém toda a ordem universal, é o mesmo que mantém a Terra oscilando a 4,5 bilhões de anos, enquanto gira em anos que não mudam, oscila, na oscilação necessária para produzir todas as formas de vento e de circunvalações que promovem a vida que nós temos, que faz todos os seus ciclos com pontualidades que os nossos relógios atômicos não alcançam. Esse é aquele em quem eu confio, eu creio, que é meu Pai, que sabe de mim, que não me deixa, que disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação de todas as eras. Aí eu sei que, seja lá o que for, que venha, e pode vir qualquer coisa, mas seja lá o que for, eu já sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu sei que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem demônios, nem castas, nem alturas, nem abismos, nem dimensões, nem invasões, nem surpresas impensáveis. Eu sei que nada pode me separar do amor de Deus, do amor dele por mim. Eu sei que faz parte. Eu sei que esta é a vitória que vence o mundo, os gafanhotos da agonia, os escorpiões da dor. A vitória que vence o mundo é essa fé no fato de que a morte foi rasgada de dentro para fora na ressurreição de Jesus. E que tudo tem dia para acabar. Eu sei em quem eu tenho crido. E é por isso que sem nenhuma fantasia eu vou dizer para mim mesmo, no meio de toda e qualquer luta da vida: eu estou combatendo o bom combate. Vou completar minha carreira. E vou guardar a fé. Como diz Paulo escrevendo em Efésios, no capítulo 1, veja aí nos versos 12, 13, 14, ele disse que nós todos que cremos nisto que eu acabei de dizer. Não estou falando de se tornar cristão, nem de entrar para o cristianismo, nem de ser batizado. Eu estou falando de saber que a ressurreição existe. E se a ressurreição aconteceu no meio dessa bosta
de miséria humana, se essa caca foi rasgada por Jesus de dentro para fora, naquela manhã de domingo, se a porcaria do abismo foi estuprada de dentro para fora pela ressurreição, isso não é uma conversa, não é uma composição mitológica, não. É um fato tão aturdidor que cerca de 500 pessoas que testemunharam isso no curso de 40 dias entregaram as suas vidas à morte, mas não voltaram atrás, porque para eles, qualquer que fosse a arena romana, o leão, ou o matador, ou o torturador, ou o degolador, ou o fustigador, todos tinham tido o poder de demovê-los, porque eles sabiam que a ressurreição era maior do que a morte. Eles tinham visto. Eles dão testemunho disso, dizendo: nós estamos convidando vocês todos do mundo para verem o que vimos, para crerem no que cremos, para terem a mesma comunhão que nós tivemos, para provarem a mesma indestrutibilidade que essa certeza produz na gente. Efésios 1, 13. Paulo diz: porque nós que cremos no Evangelho, recebemos o penhor, o selo, a garantia de Deus, de que tudo o que nos foi prometido no Evangelho será cumprido. Nós recebemos o penhor do Espírito Santo, somos habitados pelo Espírito de Cristo. Deus nos deu o seu Espírito, entregou um penhor, a joia eterna, colocou dentro de mim e disse: não tenha medo, eu venho pegar. Eu me ponho em ti, minha garantia de que ninguém te arrebatará das minhas mãos é que eu vivo em ti, não tema, portanto. Agora, se você não crê, não adianta nada. O sentido nasce do absurdo dessa fé. E fortalece você de dentro para fora. Por isso é que se diz: porque eu estou bem certo, muito bem certo, e aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei viver humilhado, exaltado, sei ter, sei não ter, sei conseguir, sei perder, sei tudo, e aprendi que eu posso tudo naquele que me fortalece. E ele me fortalece se eu mantenho viva dentro de mim essa esperança, essa certeza de que a ressurreição arrombou a morte de dentro para fora. Aí esses poderes que fazem a gente ter ardente desejo de morrer são trocados no coração pelo desejo que faz a gente ter esperança e alegria na eternidade. Vai ter gente passando pela vida com vontade de morrer. E você pode passar pela vida com vontade de viver cada vez mais. Mesmo quando eu olho em volta e digo: esse mundo virou uma bosta. No entanto, eu não tenho vontade de morrer. Eu tenho vontade de transcender a merda. Vontade de transcender, entrar na eternidade. Vontade de beijar a glória de Deus. E esse poder, que na hora que tudo aparentemente parece falido, no seu coração, todavia, você diz: não podia ter sido mais falido quando o inferno gargalhou, quando o filho da vida, o autor da vida, morreu,
quando um silêncio retumbante e eterno se estabeleceu num sábado de frustração indescritível para quem tinha crido, para quem creu, até que de dentro para fora a vida foi parida, arrancada do abismo, vencida de dentro do Hades para a glória eterna, quando Cristo Jesus se levantou da morte. Isso não é política de governo, nenhuma ideologia carrega isso. Essa é a loucura da pregação. Essa é a loucura do Evangelho. Esse é o poder e é o fator indestrutível da ressurreição. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a vitória de quem crê. Você quer o selo de Deus? Vamos ficar em pé.